Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica do Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, igreja pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior. É uma alegria poder estar iniciando mais uma série de lições bíblicas, o primeiro trimestre de 2020. E tem como título geral, tema geral, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Lição que é publicada e trabalhada pelo nosso pastor Claudionor de Andrade, e eu tenho certeza que vai trazer a cada um de nós um assunto muito importante para valorizarmos realmente o projeto de Deus na vida do ser humano. O tema da lição de domingo, a primeira lição, tem como título Adão, o primeiro homem. O texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 26, onde nos diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Nós podemos ver aqui então, neste texto áureo, o projeto de Deus para a humanidade. Deus, então, criou o homem, ou formou o homem, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Quando falamos em imagem e semelhança, estamos falando aqui da moralidade, que Deus, Ele é puramente moral. Estamos falando da espiritualidade. O ser humano, ele tem esta parte essencial na sua vida, ele é espiritual. Também ele é sensível, ele é inteligente. Deus nos capacitou, nos dotou de inteligência e também capacidade de raciocínio. Então, dentro deste tema, estaremos aí trabalhando a respeito do primeiro homem, Adão. A verdade prática nos diz o seguinte: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Deus é tremendo. Deus, Ele criou, Ele formou, mas Ele dá toda a sustentação de tudo aquilo que Ele fez. A nossa lição tem como texto básico o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 8. E nós podemos aqui, segundo o comentarista da lição, fazer com que os nossos professores eles possam interagir com seus alunos. E no início de uma aula é importante você trabalhar com o seu aluno perguntando qual o objetivo de Deus ao criar o mundo. Por que Deus criou o ser humano e qual o propósito neste planeta, o propósito do homem neste planeta. Esta é uma lição que vai trabalhar a vida de cada um de nós. Nós estamos aqui neste mundo, não é por acaso. Nós temos aqui neste mundo uma missão a realizar. E nós podemos então trabalhar com esta visão de que Deus nos formou com propósitos definidos para que possamos agradar e exaltar o seu glorioso e maravilhoso nome. O tema desta lição, então, é a doutrina bíblica do homem. Em outras palavras, nós vamos trabalhar aqui a antropologia, que é uma das áreas da teologia sistemática que trabalha a doutrina do homem. E é importante definirmos aqui, então, que esta doutrina bíblica do homem é um ensino sistemático da teologia. E precisamos valorizar isto na vida de cada um dos nossos alunos para que eles possam reconhecer a grandiosidade de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas. E não
de repente, exaltar o homem acima de qualquer coisa. Como muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que querem, parece que colocar Deus na parede, como se o homem fosse superior, né? Deus, Ele é todos para todos. Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele tem todo o poder em todas as coisas. No âmbito, então, da teologia sistemática, esta doutrina, este ensino, ele é conhecido como antropologia. Agora, os fundamentos desta doutrina, da doutrina do homem, o principal fundamento está na Bíblia Sagrada. Não existe outra fonte de maior veracidade do homem do que as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, que é regra de fé, de conduta para todo o cristão. Logicamente, como diz o nosso comentarista, nós temos também algumas fontes auxiliares. Nós temos o nosso credo, né, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Temos também outros livros que são orientados e avaliados pela nossa Casa Publicadoras, mas tudo extraídos da Palavra do Senhor. Os objetivos, né, deste estudo é o seguinte: responder às grandes questões, às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? Né? De onde eu vim? O que eu represento aqui neste mundo? E qual a minha missão? E para onde eu vou? Porque o ser humano, essa parte corporal, ela se desfaz. Mas o verdadeiro homem, ele é eterno. Ou ele vai viver eternamente com Deus, ou ele vai passar separado de Deus também eternamente. Outra questão, né, outro objetivo nesta lição é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus em tudo. Tudo. O ar que respiramos, a comida que se alimentamos, toda a disposição que temos em fazer algo, em fazer alguma coisa, até para adorar o próprio Criador, nós dependemos dele, porque temos uma alma que ela suspira, ela anela pelas coisas de Deus, como disse o salmista: minha alma tem sede do Deus vivo. E também levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Esta comunhão que lá no jardim do Éden o homem tinha com Deus, e através do pecado houve esta separação, o homem se escondeu, o homem procurou fugir da presença do Senhor. Então nós podemos reatar esta comunhão com Deus através do Adão perfeito, né? Jesus Cristo, que veio a este mundo. E consolar-nos quanto ao nosso destino eterno, por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, esses são objetivos muito importantes na vida de cada um de nós, seres humanos. Nós estamos aqui e precisamos reconhecer quem somos. Por que eu vim aqui? Por que eu estou aqui neste mundo? Nós temos algo que nos atrai. A alma, o espírito anelam pelas coisas de Deus e tem desejo de estar com Deus. Então, isto é muito importante, nós trabalharmos com os nossos alunos. Você, professor, desperte no seu aluno da Escola Bíblica Dominical que ele é algo muito importante, né? Ainda que o salmista ele disse: quem é o homem? O que é o homem
para que Deus ou lhe procure, se preocupe com ele. Nós somos a obra-prima de Deus. Foi por um amor tremendo, foi um ato de amor, de compaixão, que ele enviou, inclusive, seu Filho Jesus para restaurar a humanidade que estava perdida. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a criação dos céus e da terra. A criação dos céus e da terra. Então, isso aqui é muito importante. Antes de Deus formar o homem do pó da terra, ele se preocupou com o bem-estar deste homem, aonde ele haveria de estar vivendo, aonde ele haveria de estar caminhando, aonde ele haveria de estar se comunicando, se relacionando. Então Deus, ele criou primeiramente os céus. Na obra da criação, primeiramente Deus criou os céus. Depois criou os anjos. Olha só que coisa linda. A coisa que Deus criou foi os céus e em seguida os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela existe. O salmista, ele foi enfático quando disse: do Senhor é a terra e tudo que nele há. Deus criou todas as coisas, a beleza, este universo, para que o homem pudesse usufruir de um local agradável, um local realmente acolhedor. Depois de ter tudo feito, nós podemos então ver que Deus, ele criou o ser humano. Mas ainda neste tópico aqui, número 2, Deus criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, são sublimes e ricas em variedade. Que coisa linda! Os salmos, o salmista, ele expressava essa grandiosidade, né, da beleza que Deus formou. Ele disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. A beleza deste universo que Deus fez para que seja, né, admirável por todos nós. Tudo isso para que nós vivêssemos aqui uma tranquilidade. Se não temos uma tranquilidade maior, é porque o ser humano vai detonando, vai mexendo no meio ambiente, né, e vai trazendo dificuldades para a sua sobrevivência. Após Deus criar os céus e a terra, então nós podemos ver no capítulo, no ponto número 3, a criação de Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Nós fomos criados por este Deus que viu em nós alguém que iria substituir a adoração que era feita ali no céu. Isto cabe a eu e a você, meu irmão, ser adorador a Deus. Satanás, ou antigo anjo, o Lúcifer, ele tinha este hábito
de adorar a Deus, mas ele não soube aproveitar esta oportunidade. E ele se encheu de orgulho e foi lançado do céu para esta terra. Porém, Deus criou eu e você para que se tornamos um verdadeiro adorador. Alguém que é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E nós podemos viver aqui então, conforme o nosso comentarista, pastor Claudionor, houve um concílio, houve uma reunião, houve um momento em que a Trindade se reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos formar o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A formação do homem, repito aqui, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Quando ele coloca esta palavra mantenedor, isto aí tem um peso grande, um peso maravilhoso. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos mantém vivo, é Deus que nos mantém com habilidades, com vigor, com uma potencialidade de desenvolvermos determinadas coisas aqui neste mundo. Tudo provém dele. Tudo que ganhamos, tudo que adquirimos, tudo que engenhamos em fazer, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos sustenta. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou então o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, tivéssemos não como mãe, a terra, o pó, como muitos ecologistas, mas para que nela habitamos, mas para que nela usufruímos do que ela tem de bom, para vivermos e sermos gratos ao Criador de todas as coisas. Não é a Mãe Terra. O Criador é o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Por acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo e o resultado de um ato criativo e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, conforme muitos querem afirmar a teologia da evolução. Não. Interessante que a teologia da evolução, que muitos trabalham, o macaco continua sendo macaco, os animais continuam sendo os animais, mas o ser humano, ele foi criado por Deus, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Na vida do ser humano, houve o trabalhar da mão de Deus, nos moldando a nossa fisionomia, os nossos traços, enfim, Deus trabalhando com suas próprias mãos. E a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. O homem então se torna alma vivente, ao contrário dos animais. O homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória de Deus. Eis o porquê Adão tornou-se alma vivente. Deus nos chamou à vida com a faculdade necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para se relacionarmos com os nossos semelhantes. É por isso que eu e você, o ser humano, ele é dotado de corpo, alma e espírito. O corpo é exatamente o espaço onde a alma está ali morando, o espírito. Mas é o nosso corpo que nos conduz. Através dos nossos membros, ele obedece o espírito e a alma e ele realmente determina o que o corpo deve fazer. Porém, essa parte espiritual, a alma e o espírito,
ela almeja pelas coisas de Deus. É por isso que o ser humano, muitas vezes por ser mal orientado por alguma liderança, adoram objetos feitos por mãos humanas, ídolos, adoram animais que são criaturas, adoram até os próprios anjos que são criaturas de Deus. Porém, aqueles que são orientados pela palavra do Senhor, eles sabem a quem devem adorar. E é o que a palavra de Deus nos diz. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, ou só a Ele prestarás culto. É uma orientação do próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e daí repartir com o próximo, como a si mesmo. São orientações profundas dadas pelo próprio Criador, que a Ele pertence a glória, a Ele pertence o domínio, o louvor para todo sempre. E nós sabemos que Ele não divide a sua glória com ninguém. A Ele pertence a glória. Adão foi feito alma vivente. E eu penso, queridos, que conforme diz a palavra de Deus, que pela viração do dia, Deus se apresentava, Deus ia no jardim onde estava o casal, e Deus tinha prazer em se comunicar com o homem. E eu creio que Adão e Eva, no estado também de pureza, sem pecados, eles sentiam a alegria quando Deus, o Criador, se apresentava e estava ali junto deles. Porém, no momento em que eles pecaram, no momento em que eles perderam esta comunhão, eles se afastaram de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Deus nunca desistiu do ser humano. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, professor da escola bíblica dominical, Deus não desistiu de você, aluno. E você que ainda não teve uma experiência com Deus de salvação, Ele não desistiu de você. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo para entregar a sua vida, para nos resgatar, para resgatar o homem do pecado e dar a este homem liberdade novamente para ele comunicar-se com Deus. E foi o que Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você tem essa liberdade? Você é livre? Então seja um adorador. Adore ao Senhor em toda a sua maneira de viver. O quarto tópico da nossa lição fala sobre a missão, e a tarefa do homem. Deus criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas. Primeiro, glorificá-lo e propagar a espécie e administrar o planeta. Primeiramente, o homem foi criado para glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Olha só a responsabilidade que eu e você temos. Aonde quer que caminharmos, as pessoas precisam ver em nós o brilho de Cristo, a glória de Deus, a presença de Deus, a semelhança de Deus. E isto se faz em alguém que tem uma conduta que agrade ao Senhor. Alguém que anda no pecado, fazendo tudo conforme, ou seja, contrário à palavra de Deus, não vai refletir a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz que outra vez haja diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Precisamos glorificar a Deus através da nossa vida. Ao contrário dos animais, aves, peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, cada vez que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura, adora um ídolo, adora um animal, adora os vegetais,
está contrariando o projeto de Deus em sua vida. Porque a Bíblia diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E ele disse mais, Isaías profetizou dizendo assim, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Deus quer olhar para mim e para você e ver alguém que esteja o adorando. E tem mais, aquelas pessoas que não conhecem a Deus e que não leem a palavra de Deus, elas estão lendo a tua vida, estão lendo a minha vida. Nós somos a Bíblia, nós somos a carta de Deus lida por todos os homens. Precisamos refletir a glória de Deus. Pense nisso, professor, incentive seus alunos a viverem uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor, para que a glória de Deus seja refletida nas nossas vidas. Segundo lugar, Deus criou o homem para propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua mulher, à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. Então, olha a responsabilidade que o ser humano tem. E só pode existir a procriação, a continuidade da espécie, quando o casamento está de acordo com a palavra de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea. Fora disso, é algo conturbador, é algo exatamente para promover o pecado na vida do ser humano. Não existe outro tipo de casamento. O casamento bíblico por dentro da palavra de Deus é a união de um homem com uma mulher. Só aí é que vai existir a procriação, o aumento da espécie na raça humana. E no terceiro tópico, o ponto desse terceiro tópico, fala sobre governar e administrar o planeta. A Terra, a Bíblia diz, o Senhor é a Terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele existe. Porém, este mundo, este planeta, Deus colocou na mão do homem para administrar. Por isso que nós temos administradores, nós temos em todas as áreas da humanidade administradores, a nível governamental, desde uma presidência de uma nação, como governadores de estados, municípios, enfim. Mas em todas as áreas, nas nossas comunidades, nós temos administradores. Deus deu esta capacidade para o ser humano de administrar. E é bom lembrar que sempre temos alguém superior a nós, que nos orienta, que nos administra, que cuida de nós, que faz com que tudo aquilo que estamos fazendo seja feito da melhor forma para agradar a Deus. Isto em todas as áreas, na área religiosa também. Nós sabemos que temos líderes maiores, porém, acima dos líderes maiores, nós temos Deus, que é o dono de todas as coisas. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Em seguida criou Adão e, tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. E a partir daí o homem haveria de adquirir experiências necessárias para governar e administrar toda a terra. E passaria a extrair do solo, do qual fora tirado, tudo quanto viesse a necessitar. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus nos capacitou para sermos administradores e daquilo que Ele criou, nós extrair
o nosso sustento, a nossa sobrevivência, a nossa existência, a nossa manutenção. Este Deus merece ser engrandecido em todo o tempo. Como diz, né, aquela frase, todo o tempo Deus é bom em todo o tempo. Finalizando a nossa lição, a conclusão nos diz o seguinte: acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem para que Deus se preocupe com ele? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhes a vontade e refletir-lhes a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Eu desejo a você, professor, eu desejo a você, aluno, uma excelente escola bíblica dominical. E que durante todo este trimestre vamos estudar esse tema tão importante sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Um dia, esta raça humana ela teve uma queda tremenda. Mas um dia Deus olhou para este mundo, viu que não havia um justos e nenhum sequer. Ele enviou seu Filho amado, Jesus, para que através do seu sacrifício, eu e você fôssemos salvos. Que Deus os abençoe. Esperamos você no próximo domingo em uma das nossas congregações para participar da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.